Nesta primeira aula, nós iremos falar sobre o tema da religião. E antes de começar essa aula, eu quero propor a você para ter um pequeno momento de reflexão, um momento de oração, pedindo para que Deus nos ajude a nos esvaziar dos nossos conceitos e estar aberto para entender, para receber aquilo que Ele tem a nos dar. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, neste instante nós pedimos para que o Senhor nos mostre, através do Seu Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje e que nós possamos entender o verdadeiro significado da palavra religião segundo a Sua vontade. Acima de tudo, que possamos entender a grandeza do Senhor Jesus nesta aula. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, então nós vamos iniciar essa aula e eu gostaria de dizer para você que o objetivo dela é mostrar que o conceito de religião pressupõe importantes fundamentos da fé cristã. Ao longo da aula nós mostraremos quais são estes fundamentos, porque senão nós já terminaremos a aula somente na exposição desses objetivos. E como este curso pretende ser investigativo, as questões nos levarão a refletir, a pensar, então não convém, neste momento, falar exatamente o que nós vamos dizer no final da aula, como é de costume nos cursos que fazemos, que o objetivo já mostra exatamente o fim da aula. Não, nós não falaremos dessa maneira. Então o objetivo é mostrar que o conceito de religião pressupõe importantes fundamentos da fé cristã. Vamos lá então. O que é religião? O que significa a palavra religião? Você já parou para pensar nisso? Eu vou dar um tempo para você discutir aí com qualquer pessoa que esteja junto com você neste momento. Se você estiver em família, entre amigos, entre colegas da faculdade, colegas dos estudos. Nós vamos deixar esse tempo aí para vocês refletirem o que é religião. Pensou? A palavra religião é uma palavra que tradicionalmente ela vem da palavra latina religare, que significa religar. Na verdade, se a gente fizer um estudo da origem da palavra, nós acharemos relegere, que significa reler, né? Nós acharemos filósofos como Lactâncio e Cícero que já abordaram o conceito de religião, mas como nós não estamos fazendo uma análise estritamente filológica, mas filosófica, convém-nos lidar com o sentido dessa expressão religare, que significa no português religar. Bom, já sabemos que religião significa religar. E o que vem na sua mente quando você pensa em religar? Provavelmente você tenha pensado, religar é vem na minha mente algo que está desligado e precisa ser novamente ligado. Até aí está claro, isso é óbvio. Bom, só que como nós estamos no campo da religião, nós devemos perguntar pessoalmente quem ou o que está desligado. Está desligado de quem ou do que? Para facilitar, quem está desligado? Está desligado de quê? Novamente, nós sabemos que quem está desligado é o ser humano, somos nós que buscamos religião, nós que nos sentimos desligados. E estamos desligados de Deus,
ou se você quiser chamar assim, uma força superior, ou o modo como você até então concebe a Deus, porque esta aula ela não está presa a alguma doutrina, mas ela está aberta para a concepção que você tem de Deus. O fato é que até aqui nós chegamos a um lugar. O conceito de religião pressupõe que nós estamos desligados de Deus, ou de uma força superior, ou de nossa própria essência. Há algo do qual nós estamos desligados. Isso está presente no conceito de religião, e isso é indiscutível quando nós entendemos religião como religar. Bom, nós estamos desligados de Deus. E a pergunta, então, que vem logo após esta, seria: como nós podemos nos ligar em Deus? Como é possível se ligar a Deus? Vamos dizer que essa é a pergunta religiosa por excelência. Todos que buscam religião estão querendo saber como fazer uma ponte para chegar até Deus. Como criar um caminho para chegar até lá. E fica a pergunta aí, mais um tempinho de reflexão para você: como nós podemos chegar até Deus? Refletiu? Pensou aí junto com as pessoas que estão com você? Como é que nós podemos chegar até Deus? Bem, agora eu vou te dar uma resposta que talvez te deixe um pouco chateado com essa pergunta. Porque na verdade a pergunta foi um peguinha. Nós não podemos chegar até Deus. Como assim nós não podemos? Nós somos limitados. Nós estamos sujeitos à morte. Nós somos pecadores e Deus é muito santo, muito bondoso, e nós não temos a bondade de Deus. Além disso, Deus, Ele é onipotente, Ele está em todos os lugares, Ele tem todo o saber. Por isso, nós não somos capazes de conceber a grandeza de Deus, nem de chegar até lá, e nem de definir a Deus. Portanto, se nós não podemos definir, nós também não conseguimos visualizar um caminho ou uma ponte que nos leve até Deus. Porque Deus é infinitamente maior do que o ser humano. Filosoficamente, nós poderíamos perguntar: o ser finito concebe o ser infinito? Poderemos responder não a essa questão. Não, nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos definir o ser infinito que é Deus. Poderemos dizer, podemos pensar, mas não compreender. Podemos imaginar, mas não definir filosoficamente quem é Deus ou como nós podemos chegar até Deus. Então, há um abismo entre o homem e Deus que nos impede de qualquer forma de chegar até Ele, e não há como nós estabelecermos uma ponte para chegar até lá. Se você tentar estabelecer por meio da ciência, do conhecimento científico, por meio da filosofia, por meio da história, ou por meio do seu saber, por meio do senso comum, você vai se enganar. Ou você corre o risco de formar uma opinião não sobre Deus, mas sobre o que você entende de Deus, sobre a sua opinião de Deus. E discutir opiniões, aí nós vamos cair naquilo que todo mundo diz, né? Religião não se discute, não se pode falar nada sobre isso, e a gente vai ter que entender que religião é que nem gosto, ou que religião é que nem futebol, ou que religião é que nem qualquer outra coisa, né? Política, também as pessoas dizem isso, mas é obviamente que se discute sim política, mas a sociedade acaba desprezando essas discussões, porque nós ficamos numa discussão sobre a minha é melhor, a outra é melhor. E eu não quero falar qual é a melhor religião. Não, eu quero falar o que é religião. Este é o propósito desta aula. Bom, como é possível o ser humano se ligar até Deus? Respondemos, não é possível que o ser humano se ligue até Deus. Ora, então você vai me dizer,
vai me dizer, se não é possível, então não existe religião. Ou então, se não é possível, então é melhor não acreditar em Deus. Não, não é esta via. Não é a via do ateísmo que eu tenho para mostrar para você. Não, eu quero dizer que não é possível o ser humano chegar até Deus. Não é possível o ser humano definir pela sua razão e seus conhecimentos um caminho para Deus. Ora, se não é possível que o homem vá até Deus, como é possível religião? Pensa um pouco. Só existe uma via. Você entendeu? O homem não vai até Deus, mas Deus pode vir até o ser humano. Portanto, a religião não consiste apenas num caminho humano. Porque se fosse um caminho humano, poderia ser estudado como qualquer outra ciência. Mas não é um caminho que o homem traça para Deus. É um caminho que Deus traça para o ser humano. E esse caminho, tanto no cristianismo quanto em outras religiões, vai ser chamado de revelação. Religião é a revelação de Deus ao ser humano. Bom, até agora então nós vimos, recapitulando, religião é religar, religar aquilo que está desligado, nós estamos desligados de Deus, nós não podemos nos ligar até Deus. E como então é possível a religião? É preciso que Deus venha até nós, e este caminho de Deus até nós se chama revelação. Então, o segundo pressuposto que está por detrás do conceito religião é que religião é revelação de Deus. O primeiro é que o ser humano está desligado de Deus. O segundo é que religião é revelação do próprio Deus e não uma ponte que o ser humano cria para chegar até lá. Aí sobra uma outra pergunta natural, que você deve fazer essa pergunta, que é, ora, eu sei então que religião é Deus que vem até nós, né? Ora, se a religião é Deus que vem até nós, qual é a melhor maneira de Deus revelar para o ser humano? Ou então, como é que Deus se revela para o ser humano? Bom, vamos responder primeiro a segunda questão. Como é que Deus se revela ao ser humano? Deus se revela ao ser humano de diversas maneiras. Deus pode se revelar ao ser humano por meio de um sonho. Deus pode se revelar ao ser humano por meio da natureza. Deus pode se revelar ao ser humano por meio da leitura bíblica, por meio de uma oração. Deus pode se revelar ao ser humano de diversas maneiras. E na Bíblia? Na Bíblia também Deus se revela ao ser humano de diversas maneiras. Deus se revela a um homem chamado Moisés através de uma sarça que está pegando fogo, mas não está se destruindo, a sarça ardente. Deus se revela ao povo através de uma nuvem. Deus se revela a Abraão através de anjos. Deus se revela a Balaão através de uma mula. Deus faz uma mula para falar com Abraão. Parece absurdo, mas faz parte da experiência que o Balaão teve com Deus. E o Balaão sequer era judeu, sequer conhecia o Antigo Testamento, a palavra de Deus até então, naquele tempo, né? E Deus revelou para ele. Então, a revelação de Deus não está restrita à religião cristã judaica. Não, ela perpassa toda a história da humanidade, todos os lugares. Nós precisamos entender, Deus não está limitado na sua ação. Existe graça de Deus que perpassa toda a existência humana, toda a história e todos os lugares do universo. Porque Deus é maior do que a concepção que nós temos dele. Bom, isso não resolve o problema. Dizer que Deus se revela de diversas maneiras não se resolve o problema do religar. Porque você pode então me questionar. Você está falando aí, eu sei que Deus ele é todo bondoso. Eu sei que Deus é todo poderoso. Ora, se Deus é todo poderoso e é todo bondoso, todo amoroso, ele deve ter uma maneira perfeita de se revelar ao ser humano
que mostre exatamente quem Ele é, de uma forma que nós podemos compreendê-lo, e não somente de uma forma que nós não podemos compreendê-lo. Existe um ateu muito famoso, que numa de suas discussões, ele fala: eu só entenderia Deus, eu só acreditaria em Deus se Deus aparecesse numa nuvem e dissesse: eu sou Deus. Né? Eu já não preferiria, eu preferiria que Deus não fizesse isso, porque eu ficaria mais com medo do que com vontade de me aproximar dele numa circunstância dessa. É lógico que Deus pode aparecer numa nuvem, mas eu penso que essa não seria a melhor maneira de Deus se revelar para o ser humano, e nem a maneira perfeita que Deus já teve e já fez, o modo perfeito que Ele já se manifestou a nós. Fica a pergunta aí. Do ponto de vista do conhecimento humano, qual é a melhor maneira de Deus se revelar? Qual é a maneira perfeita de Deus mostrar exatamente quem Ele é, de uma maneira que nós possamos compreendê-lo? Você tem aí um tempo para refletir. Pensou? Eu poderia apresentar para vocês algumas alternativas. A melhor maneira de Deus se revelar seria Ele falando comigo através de um sonho. Aí eu diria, o sonho pode ser muito confuso, o sonho não te mostra exatamente quem é Deus. O sonho não dá para você voltar até Ele para você saber exatamente como foi. O sonho você pode não entender direito. Então o sonho não é a melhor maneira e nem a maneira perfeita de Deus se revelar ao ser humano. Você poderia falar, é aquela maneira de Deus se revelar a Balaão, falando através de uma mula. E eu te digo, não tem como nós conhecermos a mula. Não tem como nós sabermos se a mula pensa, se ela não pensa. Né? Não tem como nós entendermos uma mula falando. Isso seria uma revelação absurda e não uma revelação esclarecedora de Deus. Então, essa não seria a melhor maneira e nem a maneira perfeita de Deus se revelar para o ser humano. Você poderia me dizer, a maneira perfeita de Deus se revelar é na Bíblia. Eu diria para você, você está certo, porque a Bíblia ela fala do começo ao fim sobre a melhor maneira de Deus se revelar. Contudo, o problema da interpretação e da gente entender o texto de uma forma e o outro entender de outra forma, o problema dos muitos sentidos que as palavras podem nos dar no texto, faz também com que dificulta o processo da gente entender o próprio Deus através da leitura da Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia e ela é a fonte do nosso conhecimento sobre Deus, mas isso não significa que ela seja a melhor maneira de Deus se revelar para o ser humano. Então eu vou te dizer, a melhor maneira de Deus se revelar para o ser humano, de acordo com a própria Bíblia, é tornando-se homem, tornando-se como Ele, assumindo a forma humana. E aí eu te levo a ler, né, Filipenses capítulo 2, versículo 6, que Paulo diz para a igreja, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de ser humano e a forma de servo. Esse texto tem uma palavrinha fundamental, que é a kenosis, que significa o esvaziamento de Deus. Quando Deus se tornou homem. Quando Deus se tornou homem, você sabe? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação de Deus como homem. Jesus Cristo é Deus em carne, é o verbo que se fez carne. É a palavra que se fez carne. Ele é o próprio Deus, porque Ele é totalmente Deus e Ele também é totalmente homem. Quando Ele veio ao mundo e se fez homem, morreu na cruz e ressuscitou. Portanto, eu quero terminar essa aula, essa lição com você, dizendo que religião é Jesus Cristo.